Tenho, com certeza eu tenho. Uma que me marca assim. Toda vez que alguém me pergunta, você já teve visitação de Nossa Senhora? Você já falou com Nossa Senhora? Eu tenho. E foi graças a isso que eu resolvi me consagrar, né? E o momento que eu tive com Nossa Senhora foi quando eu estava sendo tentada. Eu comecei, né? Eu não vou falar qual era a tentação, mas eu estava sendo tentada de um jeito que eu estava literalmente quase fazendo. O Espírito Santo eu deixei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E eu literalmente falei isso. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas me ajuda. Naquele momento eu lembrei da pregação do Frei Gilson, quando estiver sendo tentado pelo demônio, por Satanás, chame Nossa Senhora. Clame por ela, instantemente, clame, clame. Só fale o nome dela se você não conseguir rezar Ave Maria, só clame, chame Maria, Maria, Maria. Eu só lembrava dele falando isso. E eu comecei, Maria, 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 Ave Maria. E aí teve um momento que eu me deu uma força que eu comecei a rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu falei, Maria, passa à frente. Eu falei esse Maria passa à frente tão forte que naquele momento eu vi Maria passando. E, e ela falou assim, minha filha, eu tô aqui. E depois disso, eu só chorava, 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 chorava. E eu dormi, tranquilamente. Quando eu acordei, eu falei assim, obrigada, Nossa Senhora, pela visita. Muito obrigada. E eu nunca tive uma experiência tão grande com Nossa Senhora. Tem uma relação assim muito profunda com Nossa Senhora, né? Desde pequena ela sempre cuidou de mim. E minha mãe também é muito mariana, tem uma devoção muito grande. Eu aprendi a ter essa devoção com a minha mãe e com a minha avó, que é falecida, né? Então elas tinham um carinho muito grande por Nossa Senhora. Inclusive minha avó teve um período que ela estava começando a ir para a igreja protestante por conta de um tio meu. Só que aí, quando eles chegaram lá e falavam, olha, essa imagem aqui, você vai ter que jogar fora, vai ter que quebrar. E aí ela falou, então, sinto muito. Né? E aí, por Nossa Senhora, ela não foi pro protestantismo, assim. Eu não sei te falar uma só, né? Mas eu sei que, assim, eu tive um problema de saúde quando eu era criança, e eu sei que a gente tem o costume de rezar o terço em família. E a gente costuma passar uma rosa nas mãos e a pessoa conduz a Ave Maria quem tá com a rosa. E no final, quem fica com a última Ave Maria fica com a rosa. E aí a gente tem o costume e a tradição de falar que recebeu a graça que tinha pedido. Eu tinha um problema de saúde muito sério e eu sei que nesse terço minha mãe ficou com a rosa que ela havia pedido, né, pela minha cura. E, de fato, eu obtive essa cura, né? Inclusive, essa rosa era um talinho só, ela colocou no gramado do nosso jardim e ela virou uma roseira enorme. E sempre tive muito essa percepção do cuidado de Nossa Senhora, ela sempre me guardou muito. Assim, por isso que eu falei, uma experiência só, não sei se eu consigo dizer. Eu sempre sou convidada para pregar sobre Nossa Senhora, embora eu acho que existem pessoas melhores para falar dela, porque eu sinto que eu sou a pior pessoa para poder falar de uma criatura tão maravilhosa, tão bela, tão grande, né? Mas ela sempre me chama para pregar sobre ela. E existe mesmo esse carinho. Quando eu fui consagrar a Nossa Senhora, inclusive eu renovo agora dia 8 de dezembro, esse convite também surge, sabe, dessa coisa. Parece que foi ela que me chamou, me atraiu, assim. Então, não sei te falar uma experiência. Ela faz parte, assim, da minha caminhada. E aí, Guilherme, você fala primeiro? Eu falo?
Então, eu não tenho uma experiência assim, igual da Núbia, né? Mas a minha experiência mesmo com Maria é mais nas orações mesmo. Quando eu olho para ela, né? Quando eu rezo para ela também, eu sinto uma calmaria, um acolhimento, né? Muito diferente. Acho que é o acolhimento de mãe mesmo. E essa experiência que eu tenho com ela é mais de sentir uma calma, né, quando eu estou perto dela, quando eu estou rezando, quando eu estou em intenção para ela, né? Tava falando assim, essa experiência já foi de cara, eu já tive várias, mas tem uma que eu queria falar. Eu acho que chega um ponto, quando a gente está na igreja há muito tempo, que a batalha é difícil, que tem vezes que a gente pensa em desistir, que a gente pensa, quer saber o que ela disse, mas não, eu vou... Porque existem pessoas que de fato têm uma caminhada na igreja e acabam desistindo. Todas as vezes que eu conheço, por exemplo, pessoas, inclusive que a gente conhece, que eram de caminhada, eram amigas, serviam nos retiros junto com a gente, hoje nem estão indo na igreja mais, nem sabem se a gente vivenciar tantas coisas e ainda desistiram. E chegou um momento assim na minha vida, um momento específico, assim, não lembro o ano, que eu falei assim, não, tá muito difícil esse trem. Quer saber, eu vou sair. Eu tava viajando, eu tava em outra cidade, que eu pensei, poxa, não, cansei desse trem, santidade, essas coisas do tipo, eu tô de saco cheio. E eu pensei assim, olha pra você ver, tipo assim, tanto que a carne, tipo assim, ela influencia a gente, tipo assim, quer saber, eu falei assim, hoje eu vou aprontar. Eu falei, hoje eu vou aprontar. E olha que eu já tinha me retiro, eu já tava servindo, coisa assim do tipo, eu falei assim, eu chutei o balde, né? E eu pensei, poxa, hoje ninguém me segura, vamos dizer assim, eu chuto pro crime, né? Só que acontece, mesmo eu querendo aprontar, eu simplesmente não consegui. Aí depois eu paro e penso também porque eu sou meio tímido, eu sou meio quieto com algumas coisas, então eu não conseguiria aprontar nem que se eu tentasse. Eu não tenho prática, não tenho experiência na área de aprontar. Mas eu queria. Mas parecia que tudo que eu estava tentando não prestar, vamos dizer assim, deu tudo errado. Tem vezes que a gente quer em santidade e dá tudo errado na santidade. Eu tentei dar errado no pecado e deu errado. Aí eu fiquei pensando, tipo assim, poxa, eu assim, tentei aprontar a noite toda, não consegui, o que tá acontecendo? E eu voltei pro quarto do hotel e falei assim, quer saber, eu vou embora também, desisti de aprontar. E aí quando eu tava voltando pro quarto, tem alguns hotéis que tem, vamos dizer assim, que eles colocam uma música ambiente, assim, nos corredores, né? E quando eu tava voltando pro meu quarto, a música que tava tocando, era aquela Ave Maria, instrumental, não tava tocando nada, tipo assim, não tava nem cantando. Eu parei assim na parede, tipo assim, velho, deu tudo errado. Aí quando eu percebi a música que tava tocando, era aquela música Ave Maria, tudo instrumental. Aí eu olho, paro e penso, caraca, pra onde é que eu tava indo? Olha, tipo assim, imagina se, por exemplo, tivesse dado certo. Onde eu poderia estar hoje? Onde as coisas poderiam ter chegado? Eu falo, tipo assim, nessa experiência, mesmo, tipo assim, não sei o que me defendeu, o que fez dar errado as coisas. Foi a primeira e única, né? Porque eu nunca tinha tido experiências com a Virgem Maria. Mas quando eu fui em Aparecida pela segunda vez, em 2019, quase no penúltimo dia antes de ir embora, a gente foi na missa das 4 horas. E aí eles estavam passando com Nossa Senhora. Aí na hora que eu olhei para Nossa Senhora assim, eu senti um amor, senti algo inundar dentro do meu coração, um amor que eu nunca tinha sentido por mais ninguém na minha vida, além de Jesus. E aí a partir daquele momento eu comecei a amar a Virgem Maria. A partir daquele momento eu entendi o que era ser mariano. O que era, sabe, quem Maria era, o poder que ela tinha, o que ela podia fazer e a intercessão dela, sabe? E o mais louco de tudo é que nesse mesmo dia eu recebi uma pétala de rosas, né, que foi entregue a mim. Nossa Senhora pediu para me entregar e pediu para entregar isso aqui também, ó. Uma novena de Santa Teresinha nas mãos de uma pessoa desconhecida, que eu não sabia quem era, que não me conhecia, e não sabia quem era minha santa de devoção, mas que eu tava lá, com o meu texto, assim, ó, rezando, né?
E aí uma pétala de rosa cai do meu lado. E aí eu olho, pego, entrego pra moça e falo assim, moça, essa pétala caiu, é sua? Ela falou, não, é pra você. Geralmente quando eu venho aqui, cai 1 ou 2 pétalas e são geralmente para pessoas especiais. E hoje caiu pra você. E aí ela me falou sobre o texto de São Miguel. E aí nisso que ela me falou do texto de São Miguel, ela me deu o texto de São Miguel, me deu o livro dela de terço. E a gente foi conversando. E aí ela falou assim, Nossa Senhora pediu pra te entregar uma coisa. Aí ela me entrega a novena de Santa Terezinha. E aí eu comecei a chorar. Eu fiquei em choque, porque eu falei assim, mano, essa mulher não me conhece. Como que ela sabe que eu sou devoto de Santa Terezinha? Como que ela sabe? E aí, naquele dia eu entendi, sabe, o que é o poder que a Virgem Maria tinha de fazer as coisas e a importância dela. E naquele dia eu aceitei todos os dogmas marianos, aceitei tudo que a igreja falava e eu entendi quem Maria quem Maria era. E eu sempre falo para as pessoas, se você ataca Maria, se você fala que Maria não merece ser honrada, se você acha que Maria, ela não, sabe, ela é uma qualquer, é porque você ainda não teve uma experiência com ela. Você ainda não vivenciou o que é ser mariano. Porque a coisa mais linda é você ser mariano, é você entender. É o seguinte, já que você falou, lembrei de uma coisa aqui, que tipo, como faço música e tal, né, eu escrevo, eu sempre quis escrever alguma música que fosse falasse de Maria. Sempre quis, mas só que, tipo, tinha meio que fosse, como se fosse assim, um bloqueio, que eu não conseguia escrever nada. Nada sobre Maria, nada, nenhuma música, nem poesia, nem história, nada de Maria. Aí, uma certa vez, eu tava lá num grupo, aí me mandaram uma base de violão, né? Eu comecei a escutar aquilo e tal. Aí, do nada, né? Chegou, veio, eu comecei a escrever, fui escrevendo, e foi pela primeira vez que eu consegui escrever alguma coisa sobre Maria. E é uma música que tá até no meu canal, né? Que tem até a minha filha tá cantando junto comigo no comecinho. E, tipo, eu nunca tinha escrito nada sobre Maria. Eu achei assim, cara, foi Deus mesmo, foi a intercessão de Maria, né? Que ela que me inspirou a fazer isso, né? Me inspirou a escrever sobre ela, né? Eu acho que foi essa experiência aí que eu tive com Maria, foi essa. Aí depois disso teve uma outra música que eu escrevi também sobre ela. São já 2 que eu escrevo sobre ela. Como que é o nome das músicas? Uma é Mãezinha do Céu mesmo, como a música original, se não me engano, é Mãezinha do Céu. E a outra não tem nome ainda. Foi o seguinte, eu estava tendo aulas de violão em uma igreja que não era católica, ela era protestante. Eu sei que, hoje em dia eu sei que eu não deveria ter feito isso, mas eu fiz na época, porque eu não sabia. E aí eu estava tendo essas aulas. E aí, no momento que o professor não estava perto de mim, eu pensei o seguinte, eu falei inclusive com a Alice, vamos rezar uma Ave Maria pela conversão dessas pessoas que estão aqui? E aí aí cada um rezou mentalmente, né? A gente não vai ficar gritando Ave Maria lá, né? Aí nesse momento, quando eu rezei, veio na minha cabeça uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu imagino que foi como se fosse confirmando a minha oração. E estava no dia dos 3 pastorinhos de Nossa Senhora de Fátima. Então eu acho que foi como se Nossa Senhora estivesse confirmando para mim que realmente ela intercedeu por aquela causa. E eu fiquei muito feliz por isso. Eu inclusive falei disso, né, pro padre depois. Aí ele falou que realmente poderia ter sido aquilo. Então, eu creio que eu já tive sim, mas eu não lembrei de uma coisa muito grandiosa. Então eu vou falar assim, eu estava vivendo uma situação que estava me angustiando muito e que eu precisava meio que ter uma certa revelação, né? Saber a verdade. E eu precisava ver aquilo com os meus olhos, entendeu? Ver mesmo, sem ficar nas entrelinhas, sabe? Era uma coisa que estava me angustiando muito e que se aquilo que eu estava pensando fosse verdade, poderia me afetar.
Aí eu lembro que eu rezei pra Santo Expedito, eu, né, tava lá na ansiedade, lá matando, eu rezei pra Santo Expedito e pra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que eu gosto muito de pedir pra ela, né, inclusive nas necessidades aquelas mais difíceis que a gente não tem muito controle, eu gosto muito de pedir pra ela. E aí eu lembro que nunca acontecia, assim, de eu ter contato, foi uma pessoa, né, de eu ter contato com aquela pessoa, mas bem no dia eu consegui ver aquela pessoa e ver que ela não tinha feito certa coisa. E isso meio que foi uma confirmação, porque eu nunca tinha visto, assim, não era normal aquilo acontecer, e eu creio que ela me ajudou muito. E, por falar em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, justamente por ela trazer esse socorro, né, que é o menino Jesus, que esse é o sentido da devoção, eu lembro aqui de outras situações que realmente eu precisava de uma coisa meio imediata e ela me deu, sabe? Porque eu pedi e eu consegui ter essa clareza da situação. Então foi basicamente isso.